fala, que é a última dessa sequência, né? Espero que... Eu acredito que, de alguma forma, a minha fala vai ser... A gente não combinou, mas acho que a minha forma vai ser articulada às falas anteriores, né? Ana Maria falou de formação de professores. O Juarez falou, de certa forma, de uma metodologia, né, de ensino. E eu vou falar para vocês... de uma proposta de design, né? Os meus alunos conhecem essa proposta de design, mas eu vou abordar um pouquinho, vou um pouco além daquilo que vocês já conhecem, e mesmo aquilo que vocês já conhecem, eu vou abordar de uma forma um pouquinho diferente, porque eu vou falar como essa proposta surgiu, né? Como é que eu pensei nesta proposta, nesse design educacional complexo, né? Como eu pensei numa possibilidade de colocar a complexidade em ação, né? Essa proposta surgiu depois de algum tempo que eu havia lido, né? Que eu estava lendo sobre complexidade, que eu estava estudando sobre complexidade. E tudo que eu lia, tudo que eu tinha visto a respeito de complexidade, não colocava a complexidade, lógico, eu via a complexidade em ação, eu via a complexidade no mundo, eu conseguia olhar ao meu redor e ver que a complexidade se fazia presente no dia a dia, mas eu não via a complexidade na escola. Eu não via a complexidade na sala de aula. Na sala de aula, o que eu via era o paradigma tradicional ainda. Eu via que na sala de aula ainda a dinâmica, o dia a dia era pautado pela repetição, era pautado pela memorização. Tudo que se fazia na sala de aula saía fora, era completamente distante, diferente da complexidade, né? Era um curso, o que eu via eram exemplos de cursos tradicionais e era uma sala de aula tradicional, que poderia ser representada graficamente desta forma. O curso ou os cursos eram o resultado de unidades, né, de lições, de sequências que eram numeradas, que iam num crescendo de dificuldade, né, gradativa, ordenadas do mais fácil para o mais difícil, e a linearidade era muito marcada. Então, comecei a me preocupar muito. Lógico que isso era muito evidente quando eu olhava para as salas de aula de cursos de línguas, tanto língua materna quanto língua estrangeira, quando eu olhava para as salas de aula de cursos de línguas, cursos particulares de línguas, né? E isso me incomodava muito, porque todo mundo falava numa abordagem comunicativa, num ensino moderno, mas o ensino tinha poucas características daquilo que eu podia chamar de moderno, de inovador. Então, eu comecei a me preocupar muito com o que era isso, né? O que a gente podia fazer, como é que eu podia trazer a complexidade, como é que eu podia operacionalizar todos esses princípios que eu via da complexidade para uma sala de aula. Por que a escola que preparava pessoas para o mundo real, que é complexo, que a gente via, que a gente pode observar, constatar que é complexo, porque ela não se complexificava, porque ela continuava tradicional, preparando pessoas da forma tradicional para uma realidade que é complexa. Então, ela preparava pessoas para que elas se preparassem depois que saíssem da escola para uma realidade que era diferente.
Então, essa foi o grande conflito que eu via, a grande contradição que eu via e que eu sentia que precisava fazer alguma coisa, né? Então, esse paradigma linear, aí eu fui tentar equacionar o que era essa escola tradicional. Era uma escola linear, em toda a sua estrutura, disciplinar, então bem divididinha, cada disciplina era uma não entrava, né, no campo da outra, uma não invadia o campo da outra. Várias vezes, como professora de português, eu ouvia um professor chegar e me perguntar: a tal palavra tem acento? E eu dizia: tem. Ah, então escrevi errado. Mas eles sabem que eu não sou professor de português, então depois você na sua aula conserta, tá? Então o professor de matemática, ele pode escrever errado porque ele é professor de matemática, né? Então tudo era muito divididinho, né? Fragmentado, simplificador. Então eu preciso saber só da minha matéria e nas outras eu posso ser absolutamente ignorante, né? Então era uma escola reducionista. Tudo está reduzido à sua área de atuação exclusivamente. Tudo está reduzido a uma relação linear de causa e efeito. Essa é, portanto, uma visão reducionista da realidade que nos dá uma certa polaridade. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Ou é certo, ou é errado. Não existe um meio termo, não existe uma relação entre certo e errado, por exemplo, relacionado a um contexto. Uma relação pode ser certo ou errado num determinado contexto, mas pode ser uma relação de certo e errado invertida num contexto diferente, né? Eu tenho, então, uma visão de uno ou múltiplo. Eu não posso ter essa percepção de uno e múltiplo ao mesmo tempo, né? Eu tenho a construção parte por parte, gradualmente, gradativamente, do mais fácil para o mais difícil. A gente vê isso tranquilamente nos índices de livros escolares, por exemplo, né? Na própria construção do planejamento, a gente já vê essa ordem imposta, né? Então, eu tenho um controle mais rígido, uma ordem estabelecida que deve evitar a desordem, né? O que é desordem, a gente varre para baixo do tapete e mantemos aquela ordem. Tudo deve ser objetivo, mensurável, generalizável, né? O que não for desta natureza simplesmente é ignorado. Então, eu tenho uma visão cartesiana, newtoniana da realidade. Então, parece que essa situação se mantém na escola, apesar de nós não vermos mais isso no mundo que cerca a escola. E era isso que me preocupava muito, né? Porque a gente começa a ler, a gente já vem lendo há algum tempo e a gente vem vivendo uma realidade que não é mais essa. Então, a escola não corresponde mais aos anseios da realidade. Esse paradigma ele não é suficiente mais para responder às questões que nós temos agora. Ele foi suficiente para responder às questões de um tempo atrás, mas não é mais atualmente. É importante a gente pensar que esse paradigma, ele teve a sua relevância porque ele promoveu, num determinado momento, a democratização e a validação científica do conhecimento. Então, nós não vamos agora simplesmente destruir tudo, né? Ou tirar a importância daquele momento. Ele foi importante, ele teve um peso bastante significativo, mas num determinado momento que não agora, né? Agora ele se tornou incapaz de lidar com os questionamentos de um mundo em mudança. E as mudanças que nós temos agora são muito rápidas, são muito velozes, até em função da própria tecnologia que nos transmite as informações a todo momento. Nós antigamente sabíamos das informações que aconteciam no mundo depois de algum tempo.
Hoje nós assistimos o que acontece no mundo na hora em que está acontecendo. Eu acho que um exemplo que, pelo menos para mim, foi muito marcante, foram os acontecimentos de 11 de setembro. Então, num tempo atrás, a gente ouviria falar, eles aconteceram de manhã, nós ouviríamos falar à noite, veríamos filmes à noite. E, ao invés disso, nós assistimos ao vivo e a cores tudo o que ocorreu em Nova York, certo? Então, nós assistimos, nós presenciamos, talvez a gente até presencie o fim do mundo, né? Não sei, espero não ver, mas, em todo caso, existe a possibilidade disso acontecer, né? E, epistemologicamente também, esse paradigma se tornou incapaz de prover as bases para as instituições educacionais, porque não temos, ele não é suficiente para educar o aluno, o cidadão que vai agir na sociedade, né? Então, alguma coisa precisa ser modificada a partir disso. Então, eu tenho agora novos olhares, né? Eu preciso olhar para a realidade de uma outra forma, porque eu preciso um outro cidadão, eu preciso formar um outro ser, né? Um ser que não seja só um cidadão, não seja um indivíduo para aquele contexto que ele vai viver, mas que seja um cidadão planetário, né? Eu preciso ter um indivíduo que tenha uma outra consciência. Então, eu preciso ter um paradigma emergente. E agora eu também questiono a palavra paradigma, porque quando eu penso em paradigma, mudança de paradigma, a gente pensa que nós vamos criticar e descartar completamente o paradigma anterior para constituirmos um paradigma completamente novo. E, na verdade, o que a gente tem com a complexidade é alguma coisa que é nova, mas que se constitui a partir do paradigma tradicional. Então, nós não vamos descartar completamente o tradicional, mas nós vamos construir alguma coisa a partir dele, né? Então, quais são as características, né, deste novo olhar? Vamos chamar assim de um novo olhar, de uma nova forma de pensamento, né? Ela deve ser resultante de uma articulação de 3 princípios. O princípio da complexidade, né? Vejam bem que eu não estou falando agora de princípios operadores da complexidade. Eu estou falando de princípios epistemológicos que promovem uma mudança de pensamento. Então, um deles é a complexidade, que ela nega a redução e acentua a recursividade. Recursividade como forma da gente olhar para aquilo que já aconteceu, voltar para trás, não no sentido de repetir, mas olhar com uma nova lente e perceber o que é aquilo, reinterpretar aquilo que já se passou. É a instabilidade como princípio epistemológico, então, como forma de recusar a estabilidade, enfatizando a não totalidade, a não completude. Então, entendendo que a gente não vai ver o todo, a gente vai, a cada vez que olhar, entender ou compreender um pouquinho a mais, mas nós não teremos a visão completa, a completude nós não vamos alcançar. E a intersubjetividade, que rejeita a construção do conhecimento como um construto objetivamente construído ou percebido. Então, só a objetividade não vai nos permitir entender ou construir o conhecimento. Nós precisamos da objetividade e da subjetividade. Então, nós não podemos ser unilaterais, mas nós precisamos de todos os elementos que conseguimos para poder compreender. Então, pegando
estes elementos, né, eu comecei a pensar que essa mudança paradigmática, né, que esse paradigma que está emergindo, porque a gente vê mudanças, levaria a um paradigma complexo. A gente vê na literatura que inicialmente ele foi chamado de paradigma complexo, inclusive pelo próprio Morin, que depois assume que paradigma complexo não é a melhor terminologia, teoria da complexidade também não é a melhor terminologia, mas talvez seja melhor identificá-la como pensamento complexo ou epistemologia da complexidade. Eu acho que por epistemologia da complexidade a gente sai daquela rigidez da palavra teoria e saímos da rigidez da palavra paradigma. Tá? Bom, com tudo isso, que características estariam marcando o pensamento complexo que poderiam me ajudar a pensar numa nova forma de ensinar, de aprender, que eu pudesse, de algum jeito, articular para usar a informação de professores, para usar no planejamento de cursos, né? Então, o pensamento complexo, ele, em oposição ao pensamento tradicional, ele é não linear, não fragmentado. Então, eu vejo que ele não tem mais uma estrutura disciplinar rígida, mas ele tem mais uma estrutura interdisciplinar, transdisciplinar, ou ele tem uma característica muito mais próxima de uma transversalidade. Ele passa pelas disciplinas, ao invés de ficar preso em cada uma delas. A relação de causa e efeito não é mais uma relação linear, mas ela é muito mais uma relação circular. É a causa, é o efeito retroagindo à causa. Então, eu tenho aí a marca da recursividade. Eu tenho uma causalidade circular. O todo, né? Nós não vamos chegar a descobrir o todo, a perceber o todo na sua totalidade. Mas nós vamos, pela percepção que nós vamos tendo, né, do todo, vamos dizer, essa percepção temporária do todo, nós percebemos que pode ser mais e menos, ela pode ser maior e menor do que a soma das suas partes, dependendo da emergência que nós percebemos desse todo. Eu considero o uno e o múltiplo. Então, eu sou una, se vocês olharem para mim, eu sou uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu sou múltipla, porque eu sou a conjugação de vários sistemas, por exemplo, certo? Eu sou o resultado de várias gerações, eu sou o resultado de várias influências, então eu sou uma e múltiplas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho ordem e desordem. São conceitos opostos, mas são complementares. Eu tenho, então, no pensamento complexo, uma relação hologramática entre o todo e suas partes. O todo está na parte e as partes estão no todo. Eu tenho ambiguidades, contradições, imprevisibilidade, que ficou bem marcado, né, nas apresentações anteriores, e diversidade. A diversidade é considerada como um constituinte do todo. Tá? Então, partindo de tudo isso, né, todas essas características foram muito importantes para eu pensar num design. Né? Era um design que não podia ser fechado, era um design que tinha que considerar contradição, ambiguidade, imprevisibilidade, tinha que ter uma ordem prevendo a desordem, né? Era alguma coisa que não podia ser fechada, mas que tinha que, em alguns momentos, ser fechado. Ele devia ser fechado e aberto ao mesmo tempo. Tá? E que me permitisse manifestar a minha visão de complexidade.
Eu entendo complexidade como um modo de pensar, de estar no mundo, de encarar a vida e lidar com as situações diárias. Então, através desse design, eu poderia ensinar e aprender alguma coisa, né? Como professora, eu entendo que eu ensino e eu aprendo com os meus alunos, mas ensinar não só a língua inglesa, né? Que era o meu objetivo principal, mas ensinar mais alguma coisa para os meus alunos, além do próprio idioma. Então, eu pensei que esse design, infelizmente, nesse computador, o movimento não está saindo. Ele só sai quando eu entro com o slide. Mas vocês são imaginativos, vocês estão vendo as engrenagens girar, né? Então, eu pensei num design que tivesse 3 componentes marcantes e pensei neles numa representação gráfica de engrenagem. Engrenagem exatamente no sentido de que, no momento em que eu mexo em um, eu automaticamente estou mexendo no outro. Isso significa, eles são interdependentes. Eu não posso mexer em um sem mexer nos demais. E isso já começou a me dar uma característica complexa, que era o da interdependência. Então, o primeiro deles, eles também não têm uma ordem, mas quando eu vou começar a planejar um curso, né, eu estou pensando num design educacional, ele não é instrucional, ele é educacional, complexo. Eu vou planejar um curso pela primeira vez, eu tenho que começar de algum lugar, então, nesse caso, eu começo pela preparação. Né? Essa preparação leva em conta o quê? As necessidades, as expectativas, os desejos, o conhecimento prévio dos alunos e do professor. Então, eu acho que aí já vem alguma coisa que difere de outras orientações de design, outras orientações de desenho de curso. Porque o professor, as suas expectativas, as suas necessidades, o seu conhecimento prévio também está considerado, uma vez que ele também é parte do todo. Eu não posso tirá-lo do cenário e focalizar só o aluno. O professor também está lá, ele também tem que ser considerado. Né? Eu vou traçar os objetivos iniciais, e são flexíveis, porque esses objetivos podem ser revistos, podem ser redesenhados, podem ser cancelados, podem ser refeitos, podem ser mudados. Eu vou levar em conta características institucionais, porque se eu estou numa instituição, se eu não concordo com algumas regras da instituição, eu tenho que segui-las. Por exemplo, a instituição tem uma semana de provas. Concorde eu ou não com essa semana, naquela semana eu tenho que fazer provas, certo? Então, se eu não concordo, ou eu saio da escola, ou eu faço prova, certo? Então, há regras institucionais com as quais eu tenho que lidar. Né? Eu faço nessa fase de preparação um primeiro rascunho desse curso. Eu vou delinear o curso como um todo. Se eu estiver fazendo um curso à distância e a primeira vez que eu pensei nesse design foi em relação a um curso à distância, então eu decido qual é a plataforma que eu vou usar, como eu vou traçar esse curso. Ele vai ser um curso só online, ele vai ter que ferramentas, que espaços de interação os alunos vão ter, que espaços eles vão usar para tarefas. Eu tomo todas as decisões a respeito disso, né? Eu faço eu posso até colocar na própria plataforma esse design inicial, né? E tomo as primeiras decisões, aquelas que, algumas eu tenho que tomar decisões e são definitivas, outras eu posso tomar em caráter temporário para definir um pouquinho depois. Tá? A segunda fase
a segunda, é a de execução. Eu tomei as decisões iniciais, fiz um primeiro esboço do curso, agora eu vou implementar o curso, eu vou desenvolver aqueles tópicos, não sei como vocês vão poder dividir o curso, se é em tópico, em temas, em unidades, em situações de aprendizagem. Então, eu vou colocar essas situações ou essa divisão na plataforma, ou eu vou definir quais são elas. Eu vou começar a ministrar o curso, eu vou fazer um follow-up, vou acompanhar, vou testar aquelas decisões iniciais para ver se eu posso mantê-las ou não. Eu vou tomar novas decisões, eu vou decidir sobre caminhos alternativos, mas essa sequência toda de decisões essa sequência vai ser feita a partir da minha interação e da negociação com os alunos. Existem várias decisões que eu vou tomar a partir da negociação que eu tiver com os alunos. Alguma coisa eu posso já decidir a partir da própria reação que os alunos tiverem. Outras eu vou abrir a negociação, vou formalizar uma negociação com os alunos e vou estabelecer uma parceria com eles. Eles vão sentir claramente que eles decidem sobre alguns aspectos do curso, né? E aí eu vou perceber que momentos a ordem se estabelece, em que momentos a desordem se estabelece e em que momentos há rupturas no curso. Quando eu fiz aquele meu primeiro esboço, eu posso até planejar, porque eu conheço o conteúdo que eu vou desenvolver, eu posso até planejar em que momentos haverá alguma ruptura. Eu posso prever, bom, esse conteúdo é mais complicado, pode ser que haja uma ruptura aqui. Mas isso pode acontecer ou não. Pode ser que aquela previsão se concretize, mas pode ser que em algum momento isso não aconteça e haja uma ruptura em algum momento que eu não estava prevendo. Então, eu preciso estar preparada para lidar com essa imprevisibilidade, né? E aí promover a organização do curso, né? E eu tenho um momento de uma fase de reflexão que, se vocês lembrarem de tudo que eu falei na preparação e na execução, ela já começou na fase de planejamento, de preparação. Quando eu comecei a ver que conteúdos eu vou usar, que necessidades o grupo tem, que expectativas o grupo tem, eu já estou refletindo a respeito do grupo, do curso, do conteúdo. Então, essa reflexão, ela vai ser acentuada em determinados momentos do curso, especialmente no final, quando eu faço uma avaliação, quando eu abro espaço para autoavaliação, tanto minha quanto dos alunos, quando eu faço uma reflexão crítica a respeito daquilo que foi desenvolvido no curso. Essa avaliação, ela pode ser retrospectiva, quando eu volto atrás e vejo tudo o que foi feito. Ela pode ser prospectiva, quando eu penso, bom, numa nova edição desse curso, eu vou mudar aqui, ali ou ali. Mesmo que não tenha havido problema, mas eu posso decidir, não, eu vou testar isto ou aquilo, eu quero ver como é que o grupo reage, né? Eu posso pesar que transformações eu percebi no grupo, né, que eu acho importantes, que novas alternativas eu tenho a partir daquilo que foi visto nesse curso, que novos caminhos eu posso traçar, né? Então, esse curso ou esse design teria esse formato, né? Eu tenho a preparação, execução e reflexão como as três grandes engrenagens que funcionam juntas. Quando eu preparo e desenho o curso, eu já estou mexendo na execução, eu já estou refletindo, eu já estou girando a engrenagem da reflexão, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo.
E dessa forma, eu estou mexendo no todo e estou mexendo na parte. Me parece que desta forma eu consigo implementar a complexidade, levar a complexidade à sala de aula, tornar o aluno meu parceiro na realização daquele curso, né? E promover o seu desenvolvimento, promover ou fazer com que ele construa o seu próprio desenvolvimento linguístico, né? Então, o DEC vai se transformar, aí eu abreviei Design Educacional Complexo para DEC. O DEC vai se transformar numa matriz de referência para a concepção de cursos. Agora, o que eu vejo nele como importante? As necessidades, os desejos e as expectativas são as do professor e do aluno, como partes do todo. Professores e alunos são colaboradores envolvidos em práticas sociais pela linguagem e pela língua estrangeira, se for essa língua que estiver sendo ensinada, né? A linguagem e a vida real são tecidas juntas, porque a linguagem é aquela que será utilizada nas situações da vida real que serão focalizadas na sala de aula. Então, é a vida real que é trazida na sala de aula e para viver aquelas situações se usa a linguagem, se usa a língua estrangeira, né? O ensino-aprendizagem é desenvolvido em conjunto por alunos e professores. Algumas dessas características vocês vão dizer, mas isso em outra abordagem também acontece. Ótimo, também acontece em outras abordagens, mas eu me refiro ao conjunto dessas características, né? Ordem, desordem e rupturas são percebidas como partes constituintes do curso. Vai haver ruptura? Vai. Eu vou tentar eliminá-las? Não. Elas vão acontecer. Em momentos que eu posso prever e em momentos em que eu não vou prever. E eu não vou tentar eliminá-las. Eu vou me preparar para lidar com elas. Mas elas vão acontecer, né? O ambiente AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, é flexível, tá? Então, ele não está fechadinho, pronto, eu libero para os alunos e não modifico mais, né? A questão de prazos, regras e procedimentos, eu posso discutir com os alunos, definir no início do curso, mas eu posso também negociar durante o curso e mudar. Agora, algumas regras e prazos, eles têm que ser fixos, porque eles podem ser regras ou prazos definidos pela instituição. Por exemplo, o semestre termina dia 30 de junho, eu tenho que terminar e dar nota. Eu não posso fazer o semestre terminar dia 30 de agosto, embora eu queira, certo? Então, eu tenho que manter aquela data e não tem como negociar com os alunos. Então, eu posso negociar prazos no meio do semestre, mas no final eu não tenho como fazer, certo? A negociação e a autoexpressão são esperadas e são necessárias. É muito importante que isso seja obedecido tanto pelo professor quanto pelos alunos, né? Mas que os alunos entendam o limite da negociação. A negociação tem que ser pensada e tem que ser discutida. Não é uma negociação para se fazer tudo o que o aluno quer, né? Negociação tem limite também. O conteúdo que vai ser discutido tem várias áreas e é organizado de forma que uma rede de conhecimentos possa emergir. Então, existe uma sequência, né? Vai se formando uma sequência. Esta sequência tem que permitir uma recursividade, que eu vá, mas eu possa voltar nos assuntos. E dessa possibilidade vai emergindo o curso e emergindo a construção de conhecimentos. A sequência de conteúdos é definida no curso por meio da ação e da interação.
Cada parte é única, embora reflita os conteúdos previamente abordados. Então, eu tenho que estruturar a minha sequência de tal forma, ou as minhas unidades, de tal forma que eu possa alterar a ordem, mas mesmo assim eu não altere a relação entre estas unidades, né? Então, por isso o desenho do curso é aberto e é flexível. A avaliação é processual e ela segue diferentes formas, diferentes formatos. E a construção ou reconstrução do conhecimento deve ser sempre encorajada e se dar de uma forma não linear, não fragmentada. Pode ser que eu opte por não dar nenhuma prova, aquela data formal, prova, mas a avaliação vai sendo construída passo a passo por meio das atividades que são propostas no curso. Então, o curso pode ter um formato assim. Vocês lembram da linearidade que foi mostrada no início? O curso, ele pode ser constituído assim. Vocês reparem que não existe uma numeração em sequência. Aquela numeração, o 1, 3, 5, 2, 4, foi a numeração que o curso gerou a partir da reação dos alunos, da negociação com os alunos. E vejam que todas essas linhas mostram as possibilidades de recursividade que o curso oferece. Então, o curso emerge das ligações de todas essas unidades, de todas essas situações de aprendizagem. Certo? A construção de conhecimento surge daí, e não é uma construção de conhecimento apenas linguística, é linguística também. Tá? Mas uma coisa eu fico pensando, né? O DEC é um design, e como design, ele é um processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa. Então, um processo de pensamento que compreende a criação de um curso, né? Então, pegando, por exemplo, o que diz Miller, quando define design, ele deve compreender a identificação de um conjunto de necessidades. Então, no meu pensamento, necessidades do aluno e necessidades do professor. A conceituação dos modos de atender essas necessidades. Então, de que forma eu vou atender essas necessidades? Então, eu preciso de uma teoria de aprendizagem, eu preciso de uma metodologia, né? O design, ele me mostra um processo de pensamento, uma forma de agir, mas ainda ele me dá uma abertura para eu decidir a respeito de uma teoria de aprendizagem e de uma metodologia, certo? Eu não defini isso. Isso fica a critério de quem adota o design, né? Um desenvolvimento desse conceito, a engenharia e análise necessárias para assegurar o seu funcionamento, a prototipagem e modelagem da sua forma preliminar, então tem que ter uma testagem, né? A construção da sua forma final, a implementação de procedimentos diversos de controle de qualidade, a venda de seu valor ao consumidor, a entrega ao consumidor, a providência de sua manutenção e a obtenção de feedback quanto à sua utilização e valor. Lógico que essa recomendação, ela fecha um pouco as minhas opções, né? Ela me dá alguma orientação, mas ela me fecha um pouco. Eu não adotaria todas essas recomendações. Mas eu fico pensando, eu levo isto em consideração e fico pensando o seguinte: o DEC é um design educacional complexo. O complexo me diz, ele é tecido junto, né? A preparação, a execução, a reflexão são tecidas juntas.
mas para aquele tecido junto que eu estou propondo, falta alguma coisa. Esta alguma coisa é algo que eu estou pensando agora. Não pensei na proposta que fiz, no artigo que eu escrevi. É algo que eu estou pensando agora. Falta uma teoria. Falta não, ele tem um embasamento de uma teoria do conhecimento, que é a complexidade. Por isso o design é complexo, né? Então ele tem um embasamento na teoria, na epistemologia da complexidade. Aí é coerente, existe uma congruência, né? Falta definir uma teoria de aprendizagem. Eu não fecharia aqui uma teoria específica, porque eu acredito que se eu fechar uma teoria específica, eu estaria caindo na mesma questão que eu critico dos outros modelos. Eu estou fechando e estou dando, olha, façam isso, olha, a caixinha é essa, ponham aqui e usem, né? Então, eu acho que a teoria de aprendizagem é uma escolha do professor, que deve ser coerente com a complexidade. Talvez seja o pós-método, né? Talvez seja alguma teoria, ou seja, o pós-método, no sentido de que ele dá uma abertura. Ele não fecha numa visão específica, mas ele dá uma liberdade. Você vai usar o método, você vai usar a abordagem que a situação pedir a você, certo? Então, ele dá recursos ao professor, mas não fecha o professor numa camisa de força, certo? Talvez seja isso. Deixa o ponto de interrogação para a gente discutir depois. E ele precisa de uma metodologia. Seriam as metodologias ativas a solução? Ponho também um ponto de interrogação. Fala-se muito das metodologias ativas, parece que elas vieram salvar a humanidade, né? Parece que elas são a nossa grande salvação. Dentre elas, seria a metodologia de projetos? Também deixo uma interrogação. Confesso que a metodologia de projetos me é muito simpática, mas isso não quer dizer que ela seja a única. Seria a aprendizagem baseada em tarefas? Também é muito atraente, né? Poderia ser uma grande alternativa, né, de associação. Mas nós teríamos várias. A metodologia de projetos me parece bastante coerente com a complexidade, assim como a abordagem, como a aprendizagem baseada em tarefas. Não são as únicas alternativas, né? Nós teríamos outras. O pós-método também não é a única alternativa. Uma alternativa que eu não poria ir na teoria de aprendizagem seria o behaviorismo. Acho que não precisa explicar por quê, não é? Não faria sentido algum. Mas eu acho que a gente teria outras teorias que seriam condizentes e acho que teríamos metodologias que também seriam condizentes. Eu estou trazendo isso para vocês, porque vocês vão ver na parte da tarde alguns trabalhos que usaram esse design, né? Vocês vão ouvir falar, e aí não será explicado todo o design como fundamentação teórica, mas achei que era importante trazer essa noção do design complexo, educacional complexo, para vocês entenderem melhor o que é, e trazer também essa evolução do pensamento, que eu acho que, eu estou achando agora que faltou, né, ou na hora não foi pensado, mas acho que ficou uma lacuna em relação à teoria de aprendizagem e metodologia. Faltou dizer que realmente essas duas áreas são abertas e que ele está
ele pode ser desenvolvido com várias teorias de aprendizagem e várias metodologias, desde que elas sejam condizentes com os pressupostos da aprendizagem. Aí, o professor também tem flexibilidade de escolha, tá? Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. E agradecer a todos. Agradecer a todos por nos ouvir, né? E eu gostaria de chamar a Ana Maria e o Juarez para a mesa, agora, para vocês nos perguntarem aquilo que vocês ficaram guardando até agora.